Olá, crianças dos quartos anos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Neste vídeo, vocês terão acesso à explicação das atividades do livro Trilhas de Aprendizagem, da página 113 até a página 116. Nós vamos começar a atividade de hoje a partir do exercício 3. Da página 113, que é esta tabela de distâncias. Então, como é que nós vamos compreender esta tabela? Nós estamos estudando nesta unidade de ciências humanas o longo caminho que os alimentos fazem até chegar na nossa cidade, na cidade de São Paulo. Então, esta tabela, ela também vai trabalhar a ideia da distância entre cidades. Aqui nós temos uma tabela que tem, nesta coluna, o nome de várias cidades que são capitais dos estados brasileiros, e vocês vão observar que aqui, na linha, o nome dessas cidades se repete. Então, nós vamos cruzar as distâncias. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, a cidade de Belo Horizonte, que é a capital do estado de Minas Gerais. A que distância ela está de Belo Horizonte? Nenhuma, por isso a gente vê aqui o zero. Então, quando vocês virem aqui na tabela estes zeros, é porque está cruzando a distância da cidade com ela mesma. E, na sequência, vamos olhar. Belo Horizonte está a quantos quilômetros de Boa Vista? 4.736 quilômetros. Belo Horizonte, que é a capital de Minas Gerais, está a quantos quilômetros de Brasília, que é a capital do nosso país? 716 quilômetros. Vamos olhar um pouquinho mais para baixo? Vamos pegar aqui, ó, Porto Alegre. Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul. Ele está a quantos quilômetros de Belo Horizonte? Então, eu venho na linha de Porto Alegre e subo a coluna até Belo Horizonte. Então, eu sei que a distância entre essas duas capitais é 1.712 quilômetros. Então, antes de vocês começarem a fazer as atividades de hoje, explorem um pouco esta tabela, vejam qual é a cidade que está mais próxima da outra, a cidade que está mais distante. Se tem alguma cidade aqui que mora algum parente seu e você está em São Paulo, que é essa coluna aqui, dá uma olhada qual é a distância. Então, primeiro passo da lição de hoje, entender a tabela das distâncias e interpretar os números. Feito isso, nós vamos para a primeira atividade, letra A. A letra A, ela tem 3 exercícios dentro dela. Na verdade, serão 3 respostas. Então, você vai ter que descobrir qual é a distância do alimento transportado entre a capital de Porto Alegre, entre Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul, e São Paulo, que é a nossa cidade, que é capital do nosso estado, São Paulo também. Então, vocês vão ter que fazer um exercício de ir e vir, vocês vão lá na tabela. Então, a tabela quer a distância de Porto Alegre, aqui está Porto Alegre, até São Paulo. Então, eu vou na linha de Porto Alegre até chegar na linha de São Paulo. Olha aqui a distância. Então, eu vou ler este número e eu vou colocar a resposta na primeira questão. Vocês vão fazer a mesma coisa no 2. Qual é a distância que os alimentos percorrem entre as capitais de Salvador e São Paulo? Salvador, que é capital do estado da Bahia, e São Paulo, a nossa cidade. Depois, vocês vão escolher qualquer outra cidade que não seja São Paulo. E você vai calcular qual é a distância, verificar qual é a distância dessa cidade até São Paulo. Então, aqui você vai colocar o nome da cidade que você escolheu da tabela, da página anterior, e ver qual é a distância. Próximo exercício, letra B.
Qual é a menor distância entre as duas capitais que aparece nessa tabela? Vocês vão procurar na tabela qual é a menor distância. Qual cidade está mais próxima da outra? E na letra C, qual é a maior distância? Qual é a capital que está mais longe da outra? Vocês vão colocar o nome dessas duas capitais e colocar a distância em quilômetros. Aqui é a mesma coisa, só que a maior distância. O exercício D já é um pouco diferente. Vocês têm que marcar com um X as alternativas que estão corretas. Então, vocês vão ler as alternativas, são 4 alternativas. Vocês vão voltar na tabela e vão verificar qual é a resposta certa. A resposta errada, nós não marcamos nada. E a resposta certa, você vai marcar um X. Para fazer este exercício, eu observei que é melhor se orientar pelo mapa. Mas vocês podem olhar a tabela também. Então, o arroz produzido no Rio Grande do Sul é transportado para São Paulo percorrendo a mesma distância que o arroz que vem do Mato Grosso? Então, aqui está afirmando que o arroz que vem do Rio Grande do Sul para São Paulo e o arroz que vem de Mato Grosso para São Paulo percorrem a mesma distância. Se vocês olharem na tabela, a gente não tem, a gente tem até as distâncias aqui, dá para verificar também. Como eu já mostrei como ver a distância, eu vou mostrar para vocês pelo mapa. Então, ó, lá na página do mapa, que é a página 111, então vamos pensar. O alimento que foi produzido aqui, ele vem daqui do Rio Grande do Sul, aqui é a minha mãozinha do lado, e ele vem até São Paulo, que é a nossa cidade, olha a distância. Ou do Mato Grosso para São Paulo, onde é mais perto? Pelo mapa dá para ver, né? Então, será que aquela afirmativa é correta? Será que o Rio Grande do Sul está à mesma distância de São Paulo do que Mato Grosso? Então, é interessante a gente olhar isso, tá? Na tabela, nós temos a capital, que é Campo Grande, né? E nós, olhando lá no mapa, ó, volta lá no mapa, né? Campo Grande é a capital do Mato Grosso do Sul e não Mato Grosso. Por isso que eu pedi para vocês olharem no mapa, vai ficar mais fácil para vocês, tá bom? Vamos voltar lá na atividade. Então, vocês estão vendo que eu vou e volto para fazer a resposta, eu pesquiso o texto, eu olho a tabela, eu olho o mapa, eu não respondo assim, sem pesquisar. Próxima pergunta. A menor distância percorrida pelos alimentos até a nossa cidade se dá em relação aos produtores da região Nordeste? Então, vamos voltar lá para o mapa? Olha o mapa aqui. Então, a região Nordeste fica aqui, ó. Será que esta região é a região que está mais próxima de São Paulo? São Paulo está na região Sudeste. Olha aqui, ó, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Essa é a nossa região. Aqui embaixo, nós temos a região Sul, formada pelo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aqui nós temos a região Centro-Oeste, né? E aqui nós temos a região Norte. Então, aquela afirmativa está dizendo que está mais perto, a distância que a gente percorre, o alimento percorre até São Paulo, é mais perto, vindo da região Nordeste. Esta é a região que está mais próxima de São Paulo. Se for, coloca xizinho, se não for, deixa sem colocar o X, porque aí você está dizendo que aquela alternativa está errada. Próxima alternativa. Os alimentos produzidos no estado do Paraná percorrem menor distância em relação aos alimentos produzidos no estado de Goiás para chegar na nossa cidade? Vamos voltar para o mapa de novo. Eu, infelizmente, não tenho como virar a página assim, tão rápido igual vocês. Aí, vamos lá? Olha aqui, ó. Paraná para São Paulo. Olha como é lá. Será que é a mesma distância, né? Do que a cidade? A cidade não, o estado, né, gente? Será que é a mesma distância? Opa, passei. De Goiás? Então, vocês vão olhar quem está mais... Será que Paraná e Goiás... Paraná é mais próximo, menor distância para chegar na nossa cidade do que os alimentos produzidos em Goiás?
Então, vão lá e olhem o mapa, tá bom? E a última alternativa, afirmativa. A maior distância percorrida pelos alimentos até a nossa cidade se dá em relação aos estados produtores da região norte, principalmente Pará e Amazonas. Então, vocês vão ver lá no mapa, o Amazonas está lá em cima, bem longe, né? São Paulo aqui embaixo. Será que esta afirmativa é correta? Se for correta, coloca o X. Então, vocês têm que fazer essa atividade olhando tanto a tabela de distâncias como o mapa. Depois, nós vamos ler esses dois pequenos textos aqui. Então, são receitas de arroz, né? O arroz é um alimento básico na mesa de todo brasileiro. Todo brasileiro, a base da alimentação é arroz e feijão. Existem vários tipos de alimentos, né? E vários tipos de receita com o mesmo alimento. Então, a gente tem aqui um pequeno texto sobre o arroz de alçá. O arroz de alçá é uma receita de arroz tradicional que veio trazida para o Brasil pelos africanos que foram escravizados e foram trazidos para cá. Então, esse povo de origem da Nigéria, eles tinham outra religião, eles escreviam em outro idioma. Quando eles foram transportados para o Brasil, eles trouxeram com eles a cultura deles. E a cultura de um povo também está na sua culinária. Então, este é um tipo de receita de arroz, né? Aqui é outro tipo de receita de arroz, que é o arroz Maria Isabel. E vocês vão ler aqui o texto, é para ler o texto, tá, crianças? Não é para ficar só na explicação. Este arroz Maria Isabel, ele é uma variação do arroz de carreteiro, que vem do Rio Grande do Sul. Ele foi trazido para o Piauí, né? E foi adaptada a receita do arroz carreteiro para a cultura da população do Piauí, e aí nós temos outra receita de arroz. Então, pensando nisso, lendo o texto, vocês vão chegar o exercício da letra A, que está pedindo, o exercício fala que os pratos descritos acima são típicos da Bahia, o primeiro, né? O segundo do Piauí, e tem origem nas raízes culturais do povo brasileiro, de portugueses e de afrodescendentes. Que outras receitas podem ser feitas de arroz? Então, aqui, ó, e em quais estados brasileiros eles têm origem? Aqui vocês vão ter que pesquisar. Vamos pensar? Receitas feitas de arroz. Por exemplo, o que vocês vão lembrar? Bolinho de arroz, arroz doce, arroz ao forno, aquele arroz com seleta de legumes que muitas pessoas gostam. Então, e vocês podem, estou dando só alguns exemplos, existem muitos outros. Vocês vão colocar aqui 3 nomes de receitas que são feitas de arroz, aqui uma, e vai pesquisar qual que é a origem. Você não precisa contar todo o histórico, me diz o país da onde é originária essa receita, ou o estado brasileiro. Aqui outro nome de receita de arroz, alimento feito com arroz, que a base é o arroz, de onde veio, e aqui também. Então, nós, professores, queremos que vocês coloquem 3 diferentes receitas feitas à base de arroz e de onde é a sua origem. Para isso, vocês vão ter que pesquisar, tá bom? E, por último, né, nós vamos conversar. Toda família tem uma receita preferida. A nossa receita preferida, normalmente, é aquela que não pode faltar no Natal, na ceia do Ano Novo, quando tem um evento importante na família. E aí, qual é a receita preferida da sua família? Você vai escrever aqui, ó,